Claquete. Entrevista de Catarina Delfina dos Santos, entrevistada por Thiago Nhandeba, Itanhaém, Curitiba, 7 de fevereiro de 2023. Projeto Indígenas pela Terra e pela Vida. Entrevista número Arminde HV 010. Ariporã, Catarina, eu quero te agradecer por ter cedido o teu tempo para poder nos conceder essa entrevista. Indígenas, a luta dos indígenas pela terra, pela vida. E agora a senhora vai fazer parte desse acervo do Museu da Pessoa. Eu quero começar pelas tuas origens, perguntando qual é seu nome em português, o nome indígena e se tem um significado o nome indígena. Então, eu gostaria que a senhora se apresentasse nesse início. Ariporã, Cheajeruiá, de Tirenói, Có, Nhambotuá, Pucheuamã. Estou feliz por você ter me convidado, muito obrigado, te agradeço, Thiago. E meu nome é Catarina Delfina dos Santos, em Tupi-Guarani, Nimbopuruá. Nimbopuruá, nós Tupi recebemos o nome, os pajé dizem que quando a gente recebe o nome é porque é o que a gente vai ser no futuro, né? Então, eu venho comparando todas essas coisas desde quando eu comecei a perceber que meu nome era Nimbopuruá. Aí, hoje eu vejo que Nimbopuruá é que jamais vai deixar alguém descalço, né? É como se fosse uma assistência social. Eu nasci na aldeia do Pananal, em 1950, e hoje eu moro na aldeia Tapirema, porque em 2000 eu vim resgatar essas terras e hoje moro aqui. E é isso. Catarina, ainda sobre suas origens, você falou dos teus pais. Eu gostaria que você pudesse contar um pouco sobre a história da tua mãe, dessa parte da família, da origem dela, quem era ela, se você pudesse falar um pouco sobre ela. Então, a minha mãe, ela é filha da Dona Júlia, né? Que ela foi criada lá por Taporanga. Ela nasceu em Taporanga, os pais dela vieram do Mato Grosso, lá de... tem um lugar lá que ela falava que onde eles pegavam sal, eu não lembro agora o nome, onde eles pegavam sal e muita miçanga que vinha no mar. Até hoje eu não acredito que a miçanga vinha do mar, né? Mas ela contava essa história. E ela veio lá e depois ela morou no Nimedaju durante muitos anos, né? Ela era família do Leocádio e a minha avó foi casada, ela era uma pessoa muito sofrida. A história da minha avó, que veio do Nimedaju, ela diz que o pai dela ele fazia ervas medicinais para cura, não para só os parentes, mas fazia também para fora, né, para os não indígenas. E ele fazia muitas curas com ervas. E aonde ele foi assassinado pelos próprios sobrinhos dentro da aldeia, e ela tinha apenas 9 anos. E aí ela tinha um irmão mais velho, que eu não sei o nome dele, depois ela tinha mais ela e depois um irmãozinho pequeno. E eu não sei se foi no Nimandaju ou no Itaporanga, que daí os tios dela pegaram para criar ela, né? Porque a mãe dela também morreu logo depois que o pai dela faleceu e ficaram sem ninguém, né? Sem os pais. E ela foi morar com o tio dela e a tia dela judiava muito deles. Aí eles faziam um mundelzinho para catar, para pegar ratinho, para comer, passarinho. E de tanto sofrimento de fome que o irmãozinho dela menor morreu também, né?
Aí o outro tinha 12 anos, fugiu, então ela nunca soube para onde ele foi. E aí só sobreviveu ela, acho que quando ela tinha 10 anos, aí eles deram ela para o senhor de idade para ela casar com ele. Como eu disse, né, a gente casava cedo, já tinha as pessoas marcadas para casar. E ela foi uma dessas. E ela casou, daí ela teve gêmeos, aí mandaram matar porque era gêmeos, né? Então, naquela época não era permitido ter gêmeos, né? Se tinha gêmeos, porque não era de Deus, então mandavam matar os filhos. Depois, esse marido dela faleceu, e na época de quando o Nimandaju, né, veio buscar o pessoal aqui no Bananal, foi muita gente para lá, quer dizer, muita gente não, foi todo mundo, porque ele colocou no caminhão todos os indígenas do Bananal e levou à força para o Nimandaju, porque ele achava que lá era melhor, porque aqui era só mato e lá tinha trabalho, tinha como sustentar as pessoas, então eles levaram para lá, todo mundo. E foi lá que minha avó conheceu meu avô, meu pai conheceu a mãe do outro meu irmão, né, que morou comigo até esses dias, e muita gente se casaram para lá. Minha tia, por parte de pai, também casou com o tio João Pedro, que era de lá, e aí minha avó casou com meu avô lá, e depois a minha mãe nasceu, aí vieram embora para o Pananal, alguns vieram a pé, né, porque eles não tinham dinheiro, mas eles não queriam ficar lá, aí eles voltaram a pé do Nimandaju para o Bananal. E meu pai ficou durante o tempo trabalhando lá, como ele dizia que ele era foguista lá, não sei nem o que é isso, mas ele dizia que ficou lá como foguista por algum tempo, e depois ele voltou para o Bananal, ele e a família, e meu avô também voltou, aí tiveram a minha mãe, né? E a minha mãe também sofreu muito, porque meu avô bebia muito também, aí foram morar no Rio Branco, depois foram morar em Tariri, depois vieram morar para o Bananal, foi quando meu pai casou com a minha mãe, né? Meu pai já tinha mais de 40 anos, minha mãe só tinha 16 anos. O nome dela era Delfina Júlia dos Santos, Taquanhenonju Guarani, e daí ela teve nós, né, 12 filhos, morreram 3, ficaram 9, e ela morreu com 64 anos. E meu pai morreu com 95 anos. E era uma pessoa muito boa, assim, a minha mãe, meu pai também. Meu pai depois virou pajé também, porque os pais dele eram todos, né, que eram pajé, parte da minha mãe também. E a avó da minha mãe era Guarani-Buá, lá de Santa Catarina. E a mãe do meu avô era, né, Guarani de Santa Catarina. Então eu sou já várias misturas. Eu tenho Kaiowá, tenho Buá, tenho Tupinambá, tenho negro na família. Então eu sou uma mistura de tudo isso. Eu acho que por isso que eu falo muito assim, né? E é isso. É, muito bem. Catarina, você falou sobre o seu pai algumas vezes aí, eu gostaria que você pudesse falar o nome dele, um pouco mais dele, como que ele era, essa parte da família. Bom, meu pai era filho de pessoas também que vieram em 1800 e pouco lá do Mato Grosso, né, do Sul. Mas aí meu pai já nasceu aqui mesmo no Pananal. A minha avó era tupinambá, dessa região, né? No entanto, que o pai o meu tataravô era negro, que era fugido que era escravo e fugiu, né? E ficou no meio dos indígenas. Então, a minha tataravó casou com ele, porque na época que os não indígenas estavam por aqui, que era a chegada dos espanhóis e tudo mais, dos portugueses, eles carregaram todos os meninos, então não tinha muitas pessoas assim para elas casarem, né? Então ela acabou casando com um negro. E eu me sinto muito orgulhosa disso, né? Porque daí, depois que ele ficou na aldeia, ele virou pajé muito forte, falava a língua e tudo, virou pajé também, esse negro.
e o nome dele, não sei em português, mas o nome dele em Tupi-Guarani era Mingu. No entanto que o meu filho, em homenagem a ele, chama Mingu Mirim, né. E aí ele era um pajé muito procurado, fazia cura e tudo. E foram morar lá em Mongaguá, ele morreu em Mongaguá, foi enterrado embaixo de uma pedra em Mongaguá, e até pouco tempo, que meu pai ainda estava vivo, eles convidaram para mim ir lá conhecer essa pedra, porque sempre quando ia fazer temporal, dar trevoada, raio, ele rezava lá embaixo da pedra. Assim disse o senhorzinho que morava lá, que era não indígena, né, ele contou isso, ele contou para mim e para o meu pai. Aí depois de muitos anos, eles falavam: "Volta para cá, seu João, porque essa terra são de vocês", porque seu avô, né, para o meu pai, seu avô foi enterrado aqui e tudo. A gente nunca voltou, mas depois vieram os Guarani, mas eles nem conhecem a história. Eles vieram e tomaram conta de lá do do Aguapeú, e agora eles moram lá, né, e eu acho até bom, porque eu não a gente não ia tomar conta de tantas terras, então a gente sempre dividiu o pouco que tem que dividir com os irmãos. E daí meu pai, nasceu no Bananal, como eu falei, muito sofrido da época do SPI, o padrinho dele era o general Rondon, que ele falava muito bem, mas eu não, porque eu conheço a história, né. E E foi através dele que ele ficou trabalhando um tempo no Nimandaju, ele era padrinho dele, o general Rondon, ele conheceu o general Rondon, e e depois de muitos anos, meu pai não ia muito na casa de reza, mas depois de algum tempo, eu já me conhecia como gente, no caso, 10, 11 anos ou mais, aí ele começou a frequentar mais a casa de reza e acabou virando um pajé, que foi um dos últimos pajé mais fortes do Guarani, que aprendeu pela própria natureza dele, não foi aprendido, ninguém ensinou ele, né. E até, no entanto, que algumas pessoas falam que aprendeu com ele hoje os conhecimentos que ele tinha, né. Então ele foi não só ele, mas por parte de mãe era a mesma coisa, a gente aprendeu muitas coisas da espiritualidade, porque eles eram pajé, fazia batismo nas crianças, tanto meu pai como por parte de pai o avô, por parte de mãe também. E assim por diante, né. Então, eu tenho uma história, assim, eu sou filha de grandes pajé dos Tupi, no caso. Não só dos Tupi, como essa mistura tudo que eu falei. É muita energia, né, Catarina? Eu acho que todos esses povos, né, que a gente carrega com a gente, eu acho que nos dá muita força, por isso que você é essa guerreira. E, Catarina, para completar a família, essa parte, né, você falou, né, de você, dos teus pais, você também citou teus irmãos. Gostaria que você falasse um pouco sobre os seus irmãos, quem são eles, quantos irmãos você tem? Então, por parte do meu pai, eu tinha um irmão, tinha, não tenho ele ainda, né, ele viveu bastante tempo com a gente, até esses dias, agora ele já tá completou 87 anos, dia no dia 6 de janeiro. Ele estava aqui com a gente, mas aí as filhas dele levaram ele embora para a cidade, que eu estava até muito triste, né, por conta disso, que ele quer voltar, mas as filhas não querem deixar. Então ele foi uma pessoa, assim, que até 18 anos ele morou na aldeia, depois ele foi para a cidade, virou garçom, depois artesão, depois virou, cineasta, então ele fez muitas coisas boas, né, na vida e assim, muito bom para mim, porque eu aprendi muitas coisas com ele, não só da vida, mas também espiritualmente. Aprendi muito, muito, muito mesmo com ele e agradeço por ele ter ficado, um tempo com a gente, que até então ele não ficava muito com a gente, né. E e hoje eu agradeço dele ter ficado com a gente, eu aprendi muito mesmo com ele, não só eu, mas muitas pessoas que moram aqui no Piaçaguera, o Luan, por exemplo, o Frei, uma porção de gente aprendeu muito com ele, né. E depois, com o meu pai e a minha mãe, aí a minha mãe teve 12 filhos. Esse que eu falei agora era filho da
Persindina, que também ele conheceu lá no Nimendaju. Eu não sei quem era a família dela, mas a mulher ele conheceu no Nimendaju, casou lá, e também ela morou 18 anos com meu pai e não tinha filho. E meu avô também, que fez espiritualmente e que trouxe esse filho para eles, né? Aí logo depois, como ela bebia muito, meu pai separou, casou com a minha mãe. A minha mãe tinha 16 anos, meu irmão tinha 15 anos, esse outro, né, que era filho dele. E aí a minha mãe teve 12 filhos, eu sou a mais velha, né? E, aí teve mais o Raimundo, depois que foi o primeiro conselheiro da CESAI, depois teve Sebastião Samuel dos Santos, que era Avani Botereju, né, que foi morto lá em São Paulo, a tiro. Depois teve o Renato Samuel dos Santos também, que morreu já também. Depois teve o Reinaldo Samuel dos Santos, né? Todos eles têm nome indígena, mas falando só em português. Também já morreu. Então, hoje só resta eu, né? Porque eu sou a mais velha, que é a Catarina Delfina dos Santos. Tem o Amâncio Samuel dos Santos, a Cristina Samuel dos Santos, que mora aqui do lado, no Tecoá, Paraú. Depois tem Marcos Paulo dos Santos, que parece que agora mora lá em Curitiba, ele é um pastor evangélico. O outro irmão que mora lá, que chama João Carlos Samuel dos Santos, mora em Curitiba, na aldeia Cacané Porã. Tipo, você está pertinho aí, se você quiser visitar ele, você vai. E é isso, meus irmãos são essas pessoas. O Raimundo foi uma pessoa que lutou muito pela saúde dos indígenas. Eles não foram, a maioria dos meus irmãos não foram de muita luta, porque, não sei, eles não tinham a mais que tinha jeito de luta a favor dos povos era eu mesmo, né? Quantas vezes eu quis levar eles junto comigo, eles não gostavam, eles não se entrosavam muito com os outros indígenas, né? Então, sempre fui eu que fiquei na luta. No entanto, que quando meu pai faleceu em 2000, um pouco antes de eu vir para cá, ele faleceu. Fazia um mês que ele tinha falecido. Quando eu vim fazer a retomada da Piaçaguera, meu pai pediu perdão para mim do jeito que ele me tratou, porque eu era mulher, e ele disse: eu sei que você vai ser sempre alguém a favor do nosso povo. Então, eu agradeço por isso. Aí contou a história do Petanguá para mim, como é que eu tinha que usar. Ele achava que eu ia fazer tudo que ele tinha vontade e fez, eu faria, mesmo sendo mulher. Então, ele me abençoou muito e pediu perdão para mim por ele ter feito tudo aquilo que ele fez quando eu era menina, moça, né, e tudo mais. Então, eu agradeço ao Nhanderu por tudo isso, né? E para mim, como eu disse, é muito gratificante. E os meus irmãos, o único que teve a luta mesmo pelo nosso povo foi o Raimundo. O resto morreram muito cedo. Então, não tiveram assim tantas lutas a favor do nosso povo. E o Amâncio hoje, né, que me dá também muito conselho, muitas coisas, mas ele não gosta muito também de ir à luta. Vai quando tem perto, assim, mas de ir para longe, assim, ele não vai, não. E os meus filhos puxaram a mim, né? Que todos eles são de luta. Então, eu fico muito orgulhosa por isso. Catarina, que bom que você falou dos teus filhos, e aí para a família ficar completa, eu quero que você também fale sobre os seus filhos, quem são eles, quantos são, se você pudesse contar um pouco sobre eles. Então, eu tenho a Fabiola, né? Que foi uma filha que eu tive fora do casamento, né? Porque ele, assim, a família dele era descendente do Tupinambá, mas ele morava na cidade e por isso meus pais não autorizaram eu casar com ele, né? Então fiquei com a Fabiola, é uma pessoa, ela é muito inteligente, ela é vice-diretora lá no Pantanal, ela também é de luta. Aí depois eu casei com o João, que era filho ele era meu primo de terceiro grau.
acabei casando com ele, porque meus pais não queriam que eu casasse com não indígena e acabei me casando com ele. No entanto, eu trabalhava na União das Nações Indígenas, como eu disse, aí ele me proibiu, ó, como eu digo, né, que os homens são machistas, né? Aí me proibiu de participar das reuniões, de ir e tudo mais. Eu até desobedeci um pouco, mas depois acabei ficando durante 10 anos morando com ele. Aí, por outro lado, agradeço também, porque daí aprendi tudo de novo, fui tirar palmito, fui caçar e fiz tudo isso novamente. E depois dos 10 anos eu acabei separando dele, né, aí eu fui escolhida para fazer a faculdade já em 2000, porque era a única dentro da aldeia que tinha o ensino médio completo e falava a língua materna. Então daí eu fui escolhida pela comunidade para fazer o magistério indígena, depois para fazer a faculdade, né, de pedagogia, e eu fui uma das primeiras a entrar na sala de aula já em 2000. Então, aí eu já depois de casada com o João, tive a Tainá, né, a Tainá é meio devagar, mas ela também agora está aprendendo, já está indo na luta indígena. Depois tem o Tenon já foi cacique com 19 anos, ele enfrentou uma luta grande aqui no Piaçaguera, que até então teve um problema na CESAD, saneamento básico e tudo, e ele foi para Santos. Aí ele fechou toda aquela rua principal com o pessoal, né, da aldeia lá. Aí o pai dele veio reclamar para mim, dizendo que era para mim falar para ele vir embora, não fazer aquilo que ele estava fazendo por lá, porque era perigoso ele ir preso, alguém matar ele. Aí eu disse para ele: se ele puxou a mim, ele não vai correr, ele vai ficar lá, nem que alguém mate ele, mas ele vai ficar, ele não vai sair. Agora, se puxar você, ele vai correr. Mas não, isso não aconteceu, ele conseguiu aquilo que ele queria lá em Santos. Depois ele ficou, acho que durante 1 ano ou 2 anos como cacique, depois ele saiu, foi embora para Ubatuba, lá ele foi saneamento básico. Depois, acho que em 2020 e 20 em 2020 ele voltou para cá, para Piaçaguera, morou no Porungala. Aí depois eu tive problemas na Piaçaguera também, queimaram minha casa de reza, o próprio parente. Aí eu fiquei muito triste com isso, aí ele veio e a gente então reabriu aqui a Tapirema, na aldeia Piaçaguera. E aí tem o Mimbu, né, o Mimbu que também já é da luta também, ele é mais quietinho, mas agora também já está, ele é vice-cacique aqui, o Tenon hoje é cacique aqui. O Mimbu já foi professor dos Guarani lá em Iguape durante 2 anos. Hoje ele está aqui com a gente, ele é vice-cacique, e a gente está trabalhando duro aqui, não só para reforçar a nossa cultura, mas também para que a gente possa mostrar, né, a nossa capacidade, não só de indígena, mas também do não indígena, limpando tudo, fazendo as coisas, conservando as florestas, tomando conta das coisas, porque aqui tinha a mineradora, né, que destruiu tudo por aqui, então temos uma lagoa grande aqui atrás, mas foi a mineradora que fez. Mas é muito gostosa a lagoa que tem hoje, né? E só parou a mineradora, a mineração só parou mesmo foi em 2000, quando a gente veio para cá, porque até 2002, 2003, a mineradora ainda continuava fazendo os estragos aqui nas terras. E é muito complicado para a gente plantar as coisas, porque tem que fazer muito tratamento na terra por causa da areia, e também o solo que era mais produtivo foi tirado. Então, é isso que eu tenho. Agora tenho os meus netos, né, que estão aí, eu estou tentando ensinar para eles a nossa cultura, o modo de viver, e a minha neta que está lá em Campinas, né, fazendo faculdade, ela sempre que ela pode, ela está vindo para cá, participa da nossa dança, participa dos nossos rituais. Então essa é a minha felicidade, é coisas que eu me orgulho hoje para dizer, né, todos os meus netos dão valor àquilo que eu sempre dei valor. Então essa eu acho que é a recompensa que eu tenho da minha luta de todos os tempos.
e também agradecer todos os meus parentes, não só os Tupi, mas como outros, né, como os Guarani e outros parentes que eu conheço, e eles me consideram muito. Isso para mim é um orgulho de saber que todas essas pessoas me cumprimenta, como é que fala? Me elogia de ter sido essa mulher que fui, não só porque eu queria, mas alguma coisa dizia dentro de mim que eu tinha que ir à luta e também defender as mulheres, né, indígenas e não indígenas, né, que até então, foi uma luta grande para mim conquistar o meu espaço dentro das lideranças e Com certeza, Catarina. Catarina, a curiosidade que não sai da cabeça, e gostaria que você retornasse a essa história sobre sua vida escolar, que você disse que foi, né, estudar numa escola católica, né, um convento, e você fala o que te motivou a ir para lá, mas gostaria também que você pudesse passar por esses momentos da tua formação, né, da formação no ensino básico, até você chegou no ensino superior e já emendando também, você foi professora. Gostaria que você falasse dessa experiência sua no mundo da educação escolar, pudesse ficar registrado para nós. então, como eu falei, né, fiz todo esse esforço, depois eu fui cacique na aldeia Piaçaguera, mas eu fui escolhido depois pela comunidade para me fazer o magistério, e depois ter a formação na faculdade, né, a diferenciada do qual você participou, e daí em 2000 já fui para a sala de aula. Para mim foi muito gratificante, mas eu nunca quis ser educadora, quer dizer, eu sou educadora assim, né, todo mundo fala: "Você é educadora", mas eu não queria nunca estar em sala de aula. Mas fui para a sala de aula, inclusive dei aula para meus filhos e tudo em sala de aula. Isso para mim também foi gratificante de ter os meus filhos, meus parentes dentro da sala de aula comigo. Mas o que eu não gostei foi que eu participei desde a primeira reunião, né, com seu pai lá da época de criação, o Vladimir, como é que ele queria educação e outros que participaram junto com ele. Então é da maneira que eles queriam que fosse, e eu queria fazer do jeito que eles queriam que fosse. Então eu comecei assim dentro da minha sala de aula, mas o meu supervisor, a delegacia de ensino, não aceitava esse tipo de coisa, até fiz um calendário diferenciado, tudo diferente eu fiz, né. E vinha aquelas cartilhas do estado que não era adequado para as crianças, eu fui modificando tudo, e tinha coisas que eles não aceitavam aquilo, eu tinha que mudar tudo. Eu levava para eles, mas aí eu tinha que mudar tudo lá, e aquilo foi me estressando. Para mim foi gratificante, porque eu saía com os alunos, eu andava tudo essas lagoas explicando, andava na natureza com as crianças, e era muito bom, ia na praia ensinar matemática com eles. Então isso para mim era muito bom, porque eu aprendi dentro de 4 paredes. E para mim, foi muito ruim para mim, né, aquilo de ter estudado dentro de 4 paredes. Então, para os meus alunos, eu não queria isso. Eu queria que eles fossem livres, mas também, como era dos indígenas ser diferenciado, então eles teriam que estar aprendendo, como eu sempre digo, a nossa gramática, o nosso vocabulário difícil está dentro da casa de reza. É porque lá que nós falamos as palavras difíceis. Para o português, tem um dicionário, que você fala as palavras do dia a dia, mas tem as palavras difíceis que você vai procurar dentro do dicionário. Nós, indígenas, não. Aprendemos desde criança dentro da casa de reza. A educação vem de dentro da casa de reza. E todas as palavras difíceis que a gente tem que falar, que é diferente, a gente aprende dentro da casa de reza. Agora, no dia a dia, você fala qualquer coisa, mas as palavras indígenas diferentes, ligadas espiritualmente, às vezes mais, como eu posso falar, mais chique, né, as palavras, então você aprende dentro da casa de reza. E para mim, foi bom, porque teve muitas crianças que saíram da minha sala de aula, foram para fora estudar, porque aqui só tem até a nona série.
Eu dei aula do primeiro ano à quarta série, depois eu dei aula de quarta série a nono ano. Então, fiquei durante 3 anos, não, 4 anos dentro da sala de aula e depois fui vice-diretora dentro das escolas, como fiquei aqui durante um tempo, depois fiquei como vice-diretora durante um tempo no Rio Branco, com os Guarani, e foi muito bom para mim. Aí fiquei durante 12 anos trabalhando para o estado. Mas quando eu vi que eu não era aquilo que eu queria, que não dava certo o que eu queria, o que os pajé, o que as lideranças queriam, o que os caciques queriam dentro da sala de aula, isso não acontecia, então eu saí, porque também eles falavam que a gente não podia falar contra eles, porque a gente era empregado, né? Mas eu nunca me segurei por isso. Para mim, se eles mandassem embora, eu não estava nem aí, eu não estava me importando pelo salário. Eu queria saber do bem-estar das crianças, para que um dia eles crescessem uns guerreiros da natureza, e não também esquecendo daquilo que eles aprendiam fora da aldeia, né? Então, para mim, isso é gratificante, porque você respeitar outras pessoas, outras etnias, de outro país, ou do mesmo país, de outros estados, é muito gratificante. Então, você tem que saber estar no seu lugar, mas também sabendo como é a sua tradição, como é o seu modo de viver, e respeitando todos os outros. Então, isso, para mim, muito gratificante. E aprendi muitas coisas com os mais velhos, aprendi com os jovens, aprendi com os mais novos e aprendi com as crianças e continuo aprendendo com os mais velhos, com os jovens e com as crianças. Isso para mim é muito gratificante. Então, tudo que a gente faz aqui na Terra, eu vou usar o que o meu irmão diz, né? Esse de 87 anos. Tudo está escrito. Então, tudo que está escrito, você vai passar por aquilo que você está escrito. Então, eu não reclamo, né? Tudo que eu passei estava escrito. E tudo que ainda vou passar, eu tenho certeza que está escrito. E é isso. É uma trajetória na educação muito importante. Eu acho que você ajudou a construir tudo que tem hoje no estado de São Paulo, em termos de educação. E voltando na questão da luta pelo território, Catarina, eu lembro de algumas vezes que você contava, vocês saíram do Bananal, uma das aldeias mais antigas aí do litoral, e gostaria que você falasse como que foi essa saída, né? O primeiro dia que vocês saíram do Bananal e voltaram para a retomada aí no Piaçaguera. Contasse um pouquinho dessa história de saída de vocês. Você falou como que vocês estão hoje, né? E você pudesse voltar um pouquinho, né? Nesse momento que vocês saem de lá, como que foi? Então, eu nasci no Bananal, meu pai nasceu no Bananal, a maioria nascemos no Bananal. Mas como você sabe, você deve entender, né, que teve um conflito na aldeia do Bananal. Eu não vou falar porque, como é que fala? Eu não quero falar sobre isso, né, mas teve um conflito na aldeia do Bananal. Você, Tiago, eu sei que você sabe como é que são os conflitos dentro das áreas, né. E aí os conflitos, assim, então não deixou a gente permanecer. Eu ia sempre para o Bananal, meu pai tinha a casinha dele lá, tinha a casa de reza e tudo, mas por causa tinha também a igreja evangélica. E eu acho que mais o conflito aconteceu por causa da igreja evangélica. E a gente saiu de lá assim, porque a gente não queria mesmo uma guerra, porque ia acontecer uma guerra lá, porque chegaram a colocar prego debaixo do colchão do meu pai, para eles deitar em cima do prego, depois colocaram fogo na casa do meu pai, e eu fiquei muito triste com isso. Meus irmãos arrumaram outros indígenas para ir lá para guerrear mesmo lá, daí a minha mãe não deixou,
né? Porque a gente não saiu de lá porque estava com medo dos outros, né, parentes. A gente saiu de lá para evitar confusões, porque Nhanderu não gosta disso. E aí ficaram bastante dia num lugar aí que é aqui aqui em Peruíbe mesmo, que era da pessoal da agrícola, né, técnica. E aí um pessoal ficou até um tempo lá, porque não tinha lugar para ir, onde a FUNAI comprou as terras lá no Paraíso. Mas aí teve pessoas que não queriam ir para lá, porque tinha muito pernilongo, era muito longe e tudo mais. Aí algumas foram para lá e a gente resolveu, então, retomar essa terra, da qual a gente já sabia a história. Aí veio eu e o Pitotó dentro do carro da FUNAI para dar uma olhada aqui. Aí como tinha uma senhora que morava aqui já há 50 anos, que ela não saiu daqui, é o pessoal até parente lá também do Irmã da gente, que ela ficou morando por aqui, ela veio de Laranjinha, e aí ela morava aqui há muitos anos. E a gente veio, então, armar nossa oca, nosso barracão no quintal dela para a gente retomar as terras. E a gente veio e onde a gente conseguiu. E aí aqueles que foram para o Paraíso não queriam vir para cá por causa de medo do pessoal aqui que era cangaceiro e pessoal que fazia correr as pessoas e tudo mais. Aí foram para o Paraíso, mas depois esse pessoal que foram para o Paraíso resolveram vir para cá, porque lá era muito longe. Então eles vieram morar para cá, para a aldeia Piaçaguera. E hoje nós estamos aí, né? Acho que a história é essa. Eu não vou contar por detalhe, porque não seria ético para mim, tá? Hoje, Piaçaguera é todo o território. E eu gostaria que a senhora explicasse, né, que agora tem outras comunidades também, e o que a senhora mora se chama Tapirema. Se a senhora pudesse falar um pouco dessa organização interna, quantas aldeias são, e contar um pouco da história do Tapirema também, como que foi fundar Tapirema. Então, na retomada de 2000, até tinha 60 famílias, veio depois, né? Depois do pessoal veio da periferia e outros, aí foram vindo os indígenas. Então, tinha 60 famílias na Piaçaguera. Depois da demarcação, por causa da invasão também dos não indígenas, então foram o pessoal se retirando de alguma confusão também, né? Foram se retirando e fazendo suas aldeias dentro da própria área, porque aqui são 2.700 e poucos hectares. E aí foram se retirando e fazendo suas aldeias. E isso acho que até é bom, né? Porque aí vão tomando conta do território mesmo, né? Porque senão acaba os não indígenas tomando conta, porque tem várias casas que tem que ser retirada ainda da Piaçaguera, que eles vieram depois que a gente veio, outros já estavam aí, né? Então, então em 2000 a gente resolveu, 2020 que o Tenor já estava aí, então a gente resolveu vim para Tapirema, porque até então a história da Tapirema era. Não, antes de contar a história da Tapirema, eu vou contar um pouco também porque da vinda nossa da Piaçaguera. A Piaçaguera era um lugar onde, quando eu nasci no Bananal, onde a gente vinha de madrugada pegar um trem da madrugada para ir para Santos, para vários lugares, né? Porque até então não tinha os indígenas mais da época mais antiga, eles passavam a nado pelo rio Itanhaém, para eles fazerem as compras, para ir para Itanhaém, para ir para Santos, para ir para São Vicente. Então, morreu muita gente nesse rio Itanhaém, porque eles atravessavam a nado. E eu, quando eu nasci, já tinha o trem, mas a gente vinha andando 18 quilômetros a pé até o Taniguá, para pegar o trem da madrugada. Então, nós dormíamos aí aqui na estrada, no Piaçaguera, e aqui
morava mais a família do meu ex-marido, né, e hoje ele já faleceu há pouco tempo. Mas morava também a família dele por aqui e ele cresceu aqui. Ele nasceu no Bananal, mas a vida dele quase tudo foi aqui no Piaçaguera. E esse Itapirema é um lugar onde ele ficou há muitos anos aqui. Ele cresceu aqui, vendia caju por aqui. Então foi um lugar que ele veio e contou a história para o meu filho, para o Tenon, e aí meu filho ficou, assim, muito emocionado com a história, então resolveu abrir aqui a aldeia aqui dentro da Tapirema, que a história é muito antiga do pai dele aqui, né. No entanto que hoje ele fica muito triste, porque há 4 meses o pai dele faleceu, né, do qual ele veio também abrir esse lugar e relembrar tudo da infância dele, onde ele contava umas histórias muito bonitas desse lugar, não só daqui, mas também do Piaçaguera todo, né, onde o pai também até trabalhou na mineradora e tudo mais. Então, essa quer dizer, não é detalhadamente, são muitas coisas, né, mas é resumindo, né. Muito bem. Catarina, você falou também que aí, tinha uma exploração de uma mineradora, e hoje vocês trabalham na revitalização, no plantio de árvores, né, na recuperação. Eu gostaria de fazer uma pergunta: qual a importância do meio ambiente, das florestas, dos rios, dos animais, para vocês, para os indígenas? Qual a importância, o significado? Então, a importância para todos nós é o ar, né, que é o mais importante na nossa vida, é a nossa respiração. Então, a gente está revitalizando, plantando árvore, conservando a árvore que já tinha aqui e parando com toda essa mineradora que estava destruindo tudo, é porque é mais saúde para nós se a gente conservar a floresta. Nós não podemos mais voltar como antigamente. Eu gostaria muito de não ter conhecido o não indígena. Eu queria estar na floresta, como antigamente, comendo caça, peixe, vivendo das frutas, né, da natureza. Mas, não sei se é felizmente ou infelizmente, eu não pude ficar então lá atrás. Então hoje, eu dou muito valor à floresta. Uma que Deus fez a floresta para o nosso remédio, para nosso alimento, para o alimento dos animais. Então, Deus fez tudo isso. A terra é a nossa mãe. Se não tivesse a terra, nós não existíamos. Se não tivesse a terra, não tinha floresta, não tinha água, não tinha animais. Então, Deus fez a terra não para ser vendido, não para ser negociado. Ele foi feito para nós sobreviver. Então, ela é como a nossa mãe. Em cima dessa mãe, que nós temos que dar muito valor a ela, onde tem floresta, tem água limpa e ar limpo. Onde tem floresta, os animais são saudáveis. E onde tem animais saudáveis, que a gente possa se alimentar delas, somos saudáveis. Então, por isso que eu dou muito valor à conservação do nosso ambiente. Então, nós indígenas, mais que tudo, devemos conservar. Então, eu vou contar aqui uma pequena história que eu ouvi da minha avó e do meu avô. Quando Deus fez a terra, nosso pai Paiquá, Nhanderu Paiquá, veio fazer a terra, veio esticar a terra. Depois que ele esticou uma parte da terra, então ele levou para dentro da terra, 3 coisas. Levou o ouro, a prata e o arco e flecha. Depois chamou os não indígenas, espanhol, português, todo quanto é tipo de nação, né, e também levou os indígenas. Aí ele mostrando o ouro, a prata e o arco e flecha, todos os não indígenas escolheram o ouro e a prata. E por último foi chamado um indígena que estava lá, foi chamado, aí ele não escolheu o ouro e a prata, ele escolheu
o arco e flecha. Aí todos os não indígenas ficaram olhando e observando, que ele escolheu arco e flecha que não tem valor de nada. Nós não escolhemos o ouro, que vai dar muito dinheiro para nós, escolhemos a prata, que vai dar muito dinheiro para nós, para nossa sobrevivência, né, e tudo mais. Aí eles falaram: "Quem escolheu o arco e flecha, como ele vai sobreviver?". Aí o que Nhanderubai falou? Deus, né, de todos nós. O que ele falou? Agora pede para ele explicar o porquê que ele escolheu o arco e flecha. Aí ele levantou e disse: "Eu escolhi o arco e flecha, porque eu vou cuidar da natureza que você fez, que o nosso pai fez". Aí os não indígenas perguntaram para ele: "Mas como você vai defender a natureza?". Aí ele falou assim: "A terra foi feita para nós sobreviver, a natureza também. O arco e flecha vai ser para minha sobrevivência como arma. Eu vou poder matar uma caça, pegar um peixe com arco e flecha e fazer a minha própria arma com a natureza, mas respeitando ela. Então, isso eu quero sobreviver dentro da natureza, para que eu possa conservar a natureza, para que possamos ter saúde e uma água limpa, uma floresta bonita para ter os frutos e os animais para a gente se alimentar". Então, explicou isso para os outros. Aí eles ficaram rindo ainda dele, né? Porque eles iam ter muito ouro, muita prata, como até hoje, né? Vou até fazer um comentário, estão lá brigando nos Yanomami por causa do ouro, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se você matou a charada dizendo do arco e flecha. Também espiritualmente, você sabe que o arco e a flecha têm muito valor espiritual para nós, que é a nossa força da sabedoria. Bela história. Você trouxe, Catarina, aí emendando com a questão ambiental, também essa narrativa, do conceito, né, da cosmologia indígena, da forma de ver o mundo. E tem muito a ver com a vida, né, a natureza, as formas que a gente se comporta, cuida dela, né. E falando de vida, eu quero voltar para um tema atual, que é Covid-19. Eu gostaria de perguntar como que vocês fizeram para se proteger, como que vocês se cuidaram, se tiveram alguma perda na comunidade, como que vocês lidaram com essa pandemia, essa Covid-19? Então, nós aqui, nós ficamos mais dentro da aldeia, né? Os mais velhos ficaram mais na aldeia. Aí, eu não sei se ia valer ou não, mas eu fiz um chá para todo mundo, porque eu sabia que eu tive um sonho para proteger. Graças a Deus, só quem teve Covid aqui foi o Tenon, né, que veio de Brasília, ficou com Covid, mas não foi assim tão grave. E por aqui, que eu saiba, perdemos só um em Tariri. Acho que foi uma pessoa que perdemos em Tariri, um senhor de idade, já lá em Tariri. Mas aqui em Saguera mesmo, graças a Deus, a Covid não levou ninguém, mas minha avó e meu avô já falava dessas doenças que podia aparecer lá para o final, ele falava para o final dos tempos, né, eles falavam. Então, eu já espero, e não é só esse, vai ter outros ainda, né, que a gente tem que estar preparada para isso. Então, eu fiz os remédios aqui, o Tenon, quando eu fiquei sabendo que estava com Covid, eu fiz o chá de goiaba, que não tem nenhuma importância, mas eu recebi uma mensagem lá do Jaxaninca, que a melhor coisa para preservação, para imunizar o nosso corpo contra a Covid, era o chá de goiaba, das folhas da goiaba. E eu fiz isso para o Tenon, eu acho que fortaleceu ele bastante, ele ficou logo curado. E é isso, foi só ele que teve a Covid, mas eu mesmo já espero por várias doenças que ainda estão para aparecer pior do que a Covid, né? Então vamos se preparando para isso. Catarina, é verdade, eu também, né, a gente sempre ouve dos mais velhos que
já aconteceu antes, está acontecendo, vai acontecer de novo, e a gente vem enfrentando tudo isso. Mas pensando, Catarina, né, que ainda a gente vai viver por muito tempo, eu gostaria de te perguntar, hoje, quais são as coisas mais importantes para você? Também quero perguntar quais são os seus sonhos e o que você gostaria de deixar para o seu legado, né, para a tua família, para a comunidade, para o povo indígena. Então, ó, repetindo, quais são as coisas mais importantes para você hoje? Quais os seus sonhos e o legado que você quer deixar? Então, hoje a coisa mais importante para mim é a espiritualidade. Porque se você não está bem de espírito, você também não vai estar bem de saúde. Você tem que estar sempre, pelo menos, dando 3 ou 4 minutinhos da sua atenção para o Nhanderu, para Deus, para fortalecer espiritualmente. Porque você, estando com o espírito forte, você é mais imune e saudável às doenças, né? Você vai estar imunizado às doenças que estão aparecendo. Então, para mim, a coisa mais importante hoje é a espiritualidade, que eu nunca esqueço de estar na casa de reza, de estar pedindo não só pelos meus netos, pelos meus filhos, mas por todos nós, povos indígenas e não indígenas, que estão na Terra, porque todos que moram, todos os seres humanos, são nossos irmãos. Tudo que vive na Terra, ele tem uma vida. Os animais, as formigas, tudo, a floresta, tudo ele tem vida. Então, eu peço para Nhanderu ter força para todos esses seres vivos da Terra, não só do ser humano, mas também de todas as outras coisas, todos os seres vivos da Terra. Essa é a coisa mais importante no momento. E também pedir para Nhanderu que dê força para mim ter muito amor ao próximo, que isso a gente tem que estar pedindo todo dia, porque nós somos seres humanos, temos um corpo, então nós somos errantes. Então, pedir para que ele nos proteja da maldade de dentro do nosso coração, para que a gente possa ser melhor cada dia mais. E o meu sonho é que todos os indígenas Tupi-Guarani, aqueles que perderam a sua língua, e que volte a se preocupar com isso, que nunca é tarde para aprender novamente. E reforçar a nossa, a nossa fala, a nossa espiritualidade, o nosso modo de viver. Se a gente está vivendo ainda até hoje, não é porque nós temos bomba atômica, bombas, armas nucleares, tudo isso. Nós temos Deus, nós temos Nhanderu dentro de nós. Ele nos protege. No entanto, que quando a gente vai à luta, a gente não fica lá com arma nenhuma. A gente pode até estar com arma, mas é com arco e flecha, uma lança que hoje nem pode ser mais usada. Então, a gente usa a nossa arma da espiritualidade. Deus protege nós e a gente vence a luta através de Nhanderu, que nos dá força para estar vencendo as nossas lutas, que estamos vencendo hoje, que acho que esse ano é uma das melhores, não é tanto quanto a gente queria, mas acho que é uma das melhores anos, né, da vida presenciada no momento. E é a minha, a sua, de todos os outros, fora aqueles que se foram, que gostaria de estar vendo isso. E fico muito feliz de ver que os nossos, as nossas mulheres estão tomando lugares lá no Ministério, na presidência da FUNAI, não só as mulheres, mas também os jovens, os indígenas, né, que estão tomando seu lugar. O único recado que eu tenho para deixar, o meu legado, para os meus legados, é que tenha fé em Nhanderu e que faça tudo certinho. Não seja aquele ganancioso igual alguns, não vou dizer os não indígenas, porque não são todos. Porque tem muita gente não indígena que são da luta, não só pelos indígenas, mas pelos pobres, pelos negros, pelas outras pessoas menos poderosas
que tem na face da terra, né. Então a gente deve estar sempre preparado para estar ajudando um ao outro, para que não falte nada para nós e nem para eles, e que Deus sempre olha por aqueles que menos ganham dinheiro, para que eles possam, sobreviver, na terra, não passando fome nem necessidade, mas com aquilo que eles merecem aqui na terra. Então, e que os guerreiros da nossa aldeia, os guerreiros do nosso Tecoá, que sejam fortes, em frente ao Nhanderu, para que sejam fortes em frente toda essa luta que vem ainda pela frente, e não vão ser poucas ainda. Eu tenho certeza que ainda muita luta vai vir, mas que Nhanderu vai dar muita força para os jovens, para que possamos ultrapassar toda essas coisas ruins que estamos passando nesse momento. Mas sempre vamos continuar ter que lutando até a gente sair dessa. E é isso que eu tenho para dizer para vocês, que Nhanderu abençoe todos nós que estamos aqui na terra, que nos dê inteligência, sabedoria, para que a gente possa lutar a favor dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos parentes, de todo ser vivente dessa terra, de todo o universo, de todo o Urupá. Aiveté. Aí, até, Catarina. Catarina, eu fiz algumas perguntas para você, que eu segui aqui um roteiro, mas também deixo esse espaço aqui, caso eu não fiz alguma pergunta que você gostaria de ter respondido. Se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que talvez veio agora, falar, eu gostaria de ter falado sobre isso, ou, né, se não tiver também, você falou tudo por enquanto, fica esse espaço, né, para caso você queira acrescentar. A única coisa que eu tenho para falar é que no momento, né, que os indígenas tenha coragem e tome os espaços concedidos pelo homem branco, mas também ele tem que estar trabalhando, a favor do nosso povo, das pessoas mais necessitadas da terra, né. É isso que eu tenho para dizer para aqueles que estão tomando posse, cada um nos seus lugares que foram chamados, de onde está escrito, né, de onde ele vai ser chamado. Espero que eles cumpram aquilo que ele deve cumprir, que não seja igual aos outros, né, que que fica trapaceando e deixando os nossos parentes, sofrendo às vezes, né, sabendo que tem verba aí para suprir algumas comunidades, não só o indígena, mas também além dos indígenas tem outros, né, que são mais pobres, né, precisam dessa ajuda. Espero que todas essas pessoas que estão tomando os seus lugares onde são chamados, e que orem para todos nós, para todas as pessoas que estão necessitando nesse momento. E que Nhanderu abra esses que estão lá, abra a mente dessas pessoas, que abra o coração deles para que eles possam fazer um bom trabalho para todos nós. Todos nós merecemos, né, aquilo que Nhanderu quer que a gente mereça e quer que a gente viva nessa terra. E vamos valorizar a Mãe Terra, a Eveté. Acho que é isso que eu tenho para dizer. No momento eu não lembro de mais nada. E muito Eh, obrigada, né, Tiago, por você ter me convidado. E espero muito sucesso na sua vida, dos seus filhos, da sua esposa e tudo mais. E é isso que eu desejo para você. Catarina, EVT, muito obrigado. E a última perguntinha, só para encerrar essa, como que foi contar a sua história, Catarina, no dia de hoje? Não entendi. Como que foi contar a sua história? Como que foi contada a minha história? É isso? Não, como que foi contar a sua história hoje? Como foi contar a minha história hoje? Olha, para mim foi muito bom, mas eu já estou acostumada a contar a minha história. Você sabe que nós temos aqui
Nós temos aqui a vivência na aldeia, né. Então estou sempre contando a minha história, nem tudo, mas sempre estou contando uma parte da minha história. Então, tem gente até querendo fazer livro, mas ainda não escrevi o meu livro ainda. E é isso, para mim é orgulho estar contando essa história, sabe. Como diz o Tenon, né: "A senhora foi secretária do padre Anchieta". Já pensou se eu fosse mesmo? Já estava não existia mais, né, claro. Mas eu me sinto muito orgulhosa de saber que as pessoas querem saber a minha história. Isso para mim é orgulho. E agora também sabendo de você, me entrevistando, você para mim você é uma pessoa muito especial, sabia, Thiago? Eu acho você uma pessoa muito importante, sempre eu falo bem de você, porque eu te conheci desde menino, então isso para mim é um orgulho. E é isso, Quem a Deus te dê muita força pela